Hoje nós estamos aqui no setor de abelhas da Universidade Federal do Norte do Tocantins, dando continuidade ao quadro Ensino e Ciência para a Pecuária Brasileira, conhecendo o curso de zootecnia. Agroverdades apresenta Ensino e Ciência para a Pecuária Brasileira, conhecendo o curso de zootecnia na prática. Então, hoje nós vamos acompanhar aqui uma aula prática da disciplina Apicultura Avançada, tá? Com o professor Rômulo Guedes Rizardo. Nós vamos voltar naquele mesmo tema, né? Aqui, como que funciona aqui na universidade? Os alunos acompanham o que já existe, né? O estado da arte, até onde a ciência veio, mas sempre, em cada setor, os alunos conhecem para onde a ciência caminha. Então, aqui no caso, hoje nós vamos conversar aqui com a Yasmin. Yasmin, você é bolsista de PIBIC, né? Isso. O meu estudo, eu estudo um pouco as abelhas sem ferrão, a meliponicultura, né, que é a criação de abelhas sem ferrão. O desenvolvimento do meu trabalho é sobre a identificação das espécies vegetais que elas coletam, como já foi feito também das apis mellifera, a identificação de quais recursos polínicos que elas mais coletam. Agora a gente está fazendo com as abelhas sem ferrão. Aqui na região, a região é uma região que apresenta uma riqueza em termos assim, de diversidade de espécies de abelhas sem ferrão? Sim, a gente mais conhecida aqui na região de Araguaína, a gente tem a urso preto, a marmelada, jataí. A gente também tem uma espécie considerada, assim, vamos dizer, rara, que também é a jataí negra, que é muito difícil de ser encontrada também. Yasmin, aqui eu estou vendo aqui que você tem um termohigrômetro aqui, né, digital. O que vocês estão avaliando aqui? A gente está avaliando a temperatura externa e interna dentro da caixa, para avaliar se elas mantêm uma temperatura fixa dentro da caixa ou se elas, assim, vamos dizer, que fica a mesma temperatura fora e dentro da caixa. O meu estudo foi no decorrer de 10 meses, a gente viu que elas não mantêm uma temperatura fixa, mas sim elas trabalham de acordo com a temperatura do ambiente e dentro da caixa. Pessoal, então nós vamos aqui falar com o professor Rômulo Rizardo, né, que é o responsável aqui pelo setor de criação de abelhas. E, professor, qual que é hoje assim, a importância dos alunos estarem fazendo uma disciplina, ela é uma disciplina avançada, junto com as pesquisas que são desenvolvidas aqui no setor? Bom dia. Seria, vamos dizer assim, a idealização dessa disciplina, ou, né, desse momento da apicultura avançada, é para trazer os alunos para dentro do laboratório, para trabalhar no setor de apicultura, para ajudar, para perceber as atividades do dia a dia, ficar mais próximo da apicultura prática. Nós temos todo o conteúdo teórico na primeira apicultura, ou na primeira disciplina, vamos dizer assim. Aí nessa avançada é um tempo para dar uma vivência, para os alunos terem uma prática maior, conhecerem. Nós discutimos alguns pontos da fisiologia, da anatomia das abelhas, os porquês, e aí eles ajudam também no dia a dia do laboratório do setor, para dar um momento de prática, para que eles tenham uma segurança maior no momento que eles forem trabalhar com isso, que a gente sabe que é uma atividade que ainda não é tão difundida, principalmente aqui no nosso estado. Tem muito para crescer, tem uma área grande, né? A gente comenta sempre a questão das reservas legais das propriedades, que podem ser muito bem trabalhadas com a apicultura, como uma forma de agregar valor dentro da propriedade. Para os alunos, né, quem fez introdução à zootecnia comigo, deve lembrar que eu sempre falava o seguinte: você tem aquelas coisas que estão no ápice e estão aquelas que estão crescendo, né? Então, aqui no Tocantins, nós temos várias atividades, por exemplo, a apicultura é uma dessas, que ainda apresenta
assim, em termos de valor de produção pequeno, mas com potencial enorme. Assim como também é a suinocultura, a própria piscicultura. Então, assim, essas atividades, não é que elas sejam viáveis, é que elas estão no início. Eu gosto sempre de dizer, né, professor, quem chegar primeiro bebe água mais limpa. Você vai para outras atividades, tem muita oportunidade, mas elas são extremamente competitivas, né, por aquele espaço. E essas são as áreas que estão abertas para quem acreditar aí. Mas aqui é um palpite do leigo no assunto. Bom, e aqui, gente, eu estou com o Keverson, que está fazendo a disciplina. Keverson, como é que tem... o que você está enxergando aí na disciplina, em termos de, assim, de sua formação, se você... qual que é a sua expectativa hoje com relação à apicultura? A disciplina está te permitindo, assim, contempla aquilo que você espera aprender? Bom, assim como o senhor falou, nós temos aqui na nossa região, no Tocantins, a apicultura ela não é muito bem difundida. Ainda é muito mais para aquelas pequenos familiares que seguem ali uma tradição de criação. Então, quando eu entrei na disciplina de apicultura, o meu objetivo era desmistificar aquilo que tinha na apicultura, aprender todo o manejo, o setor de produção, como ele era dentro do mercado, e isso foi me encaminhando como se fosse assim, abrindo a minha mente para o que é realmente a apicultura, o potencial que ela tem dentro do nosso estado e que ela pode crescer ainda muito mais. Keverson, quando a gente fala de... Eu vou só fazer um teste aqui, né, com você. Quando a gente fala de apicultura, de mel, o pessoal só pensa no mel, né? Eu vou fazer um quiz com você aqui. Além do mel, o que mais se produz com as abelhas? Nós produzimos o pólen, produzimos também a geleia real e a própolis. O povo só enxerga o mel, mas também pode ser comercializada a cera da abelha, que tem diversas utilidades dentro dos outros setores, e a apitoxina também, que é muito utilizada aí para a apiterapia e outros medicamentos na indústria farmacêutica também. Eu tenho um quadro, né, Batista, que a gente fala as 1001 utilidades dos bovinos, né, e as abelhas também, né, dá para você ter as 1001 utilidades, a gente fala isso, é muito importante, que você criar abelha não é produzir mel, é produzir uma infinidade, né, de produtos aqui. Mas agora nós vamos ali, o pessoal já vai se arrumar para ir para a aula prática e nós vamos assistir lá o que esse pessoal tem feito no dia a dia lá na prática. Bom, estamos aqui no apiário hoje, o apiário da Universidade Federal do Norte do Tocantins, então aqui no Centro de Ciências Agrárias. E esse apiário é o que nos atende. Hoje nós temos um espaço aqui com as abelhas, então o espaço é no meio da mata, onde são feitas as atividades de iniciação científica, ensino e também a parte de extensão. Então esse é o apiário que nos dá apoio para as atividades do dia a dia. Neles nós já fizemos experimento com coleta de apitoxina, com produção de cera, com coleta da própolis, do pólen, do mel, geleia real. Então são vários trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui. E, inclusive também com a adaptação das abelhas nessa nossa região de transição do Cerrado com a Amazônia. Então aqui esse é o local que nós temos como um laboratório prático. Pessoal, então hoje agora nós estamos encerrando aqui mais uma aula prática do curso de zootecnia, tá? A aula foi literalmente deliciosa e hoje eu vou saborear esse mel aqui extremamente natural, porque eu contratei o Keverson para fazer a mensagem final dessa aula. Vai, Keverson, que eu vou consumir o meu mel. Então, gente, esse foi mais um AgroVerdades, passando a apicultura do Brasil a limpo. Olha o cara, velho. Conhecendo o curso de zootecnia na prática. Ensino e ciência para a pecuária brasileira. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo.